Olá, estamos iniciando mais um programa Fentec TV e hoje nós temos a satisfação de receber em nossos estúdios André Luiz dos Santos, mais conhecido como André do DIAP. André, é uma satisfação tê-lo conosco e nós gostaríamos que você começasse a sua fala explicando para os nossos telespectadores o que é o DIAP. Bom, primeiro agradecer a Fentec pelo convite, o DIAP que fica honrado com esse convite. O DIAP é uma instituição que há mais de 30 anos hoje acompanha os trabalhos no Congresso Nacional. Foi fundado em 1983 com a intenção de buscar aprovar ou procurar acompanhar os projetos de interesse da classe trabalhadora dentro do Congresso Nacional. Em especial, o DIAP atua em todos os poderes da República, mas hoje a atuação está muito mais focada no Congresso Nacional e naquelas pautas que são de interesse da classe trabalhadora e consensuais do movimento sindical. Hoje das centrais, das confederações, das federações, dos sindicatos, aquelas matérias que são de consenso do movimento sindical, o DIAP atua. Atualmente nós temos cerca de 1.300 entidades filiadas ao DIAP, entre elas todas as centrais estão filiadas ao DIAP, então nós procuramos atuar dentro desse sentido. Aquilo que é de consenso dos trabalhadores, nós atuamos dentro do Congresso Nacional e orientamos para que as entidades possam tomar as suas iniciativas dentro do Congresso e uma atuação política mais efetiva do próprio movimento sindical. Muito bem. O DIAP, como é que ele tem uma diretoria, é composta por sindicalistas, tem uma diretoria técnica, como é que é a composição do DIAP? Sim, o DIAP tem a diretoria executiva, né, presidente, o tesoureiro, o secretário, enfim, e tem a diretoria técnica. Então essa diretoria ela se reúne anualmente para dar as diretrizes, as linhas de atuação do DIAP e tem um corpo técnico que também orienta a partir dos pareceres e toda a assessoria parlamentar que fica diariamente no DIAP, no Congresso Nacional, atuando para buscar os informativos, buscar esclarecer para a sociedade e também para o movimento sindical toda a atuação que vem dentro do Congresso Nacional. Como esse Congresso está se comportando, quais as matérias mais apresentadas, quais os temas mais debatidos dentro do Congresso Nacional. Então nós procuramos mapear todas essas matérias que têm interesse direto com os trabalhadores e com a sociedade de modo geral, a fim de orientar uma atuação mais positiva da sociedade de modo geral e o movimento sindical em particular dentro do Congresso Nacional. Bem, o DIAP vive só da filiação ou ele tem outros meios de arrecadação? Como é que é composto aí o orçamento do DIAP? O DIAP, o orçamento é composto da seguinte forma. Temos as entidades que são filiadas, que pagam um valor, que eu diria, uma contribuição mínima, uma contribuição realmente pequena, e também as publicações, que aí nós fazemos algumas parcerias com algumas entidades. Inclusive, já convido a Fentec para participar das publicações do DIAP como coeditoras dessas nossas publicações. E aí nós temos várias publicações. Temos publicações que orientam a sociedade em como ela pode atuar dentro dos poderes, tanto no Poder Executivo, Legislativo e no próprio Judiciário, para que servem esses poderes, como eles atuam dentro desse conjunto de ações para melhorar as políticas públicas para a sociedade. Recentemente lançamos uma publicação que chama Radiografia do Novo Congresso. Essa publicação traz uma radiografia literal do que é esse Congresso atual, 2015 até 2019, com quem são esses parlamentares, quem financiou esses parlamentares, quais são as bases eleitorais desses parlamentares, os partidos que eles compõem, como é que foram as bancadas informais e as suas formações dentro dessa nova legislatura. Quando eu falo de bancadas informais, a gente fala de bancada sindical, bancada empresarial, bancada ruralista, enfim, tantas outras bancadas que se articulam suprapartidariamente dentro do Congresso Nacional. Então, nessa publicação, essa última publicação, nós buscamos retratar ou tirar essa radiografia do novo Congresso. Ok, você falou que tem 1.300 filiados. Entre sindicatos, confederações, federações e as centrais sindicais. Uhum. Ou se tiver algum sindicato que não seja filiado ao DIAP e queira filiar-se, associar ao DIAP, o que ele deve fazer? Bom, nós temos na nossa página, nós temos o cadastro que ele pode fazer a filiação já pela própria página do DIAP, que é www.diap.org.br.
lá ele já tem como acessar a ficha de filiação e por ali mesmo pode proceder com a filiação. O valor da mensalidade tem uma regra lá que especifica o valor da mensalidade. Caso ele venha a achar que esse valor tem alguma dúvida, algum questionamento com relação a esse valor, ele pode entrar em contato com o DIAP diretamente pelo telefone 61-3225-9704 e lá a gente consegue sanar essas dúvidas e buscar o mecanismo mais interessante para que ele possa agregar junto dessa atuação que o DIAP exerce no Congresso e nos poderes de modo geral. Tudo bem. Esse valor de contribuição, depende do número de... Depende do número de trabalhadores na base. Trabalhadores na base. Trabalhadores na base. Ele tem uma variável de acordo com o número de trabalhadores na base, óbvio, tendo um teto. Dificilmente se atinge esse teto, mas... E isso, obviamente, é sempre... A gente procura, na verdade, ter o sindicato filiado ao DIAP. Esse é o mais interessante desse processo. E a partir daí, para a gente atuar e ter, junto desse sindicato e dos demais, claro, uma atuação um pouco mais efetiva dentro do Congresso Nacional. Porque você tem um número de entidades politicamente fortes, o DIAP tem um nome presente no Congresso Nacional, é respeitado dentro do Congresso Nacional pelos parlamentares numa atuação que não tem uma visão ideológica, então sai também desse preconceito ideológico com relação à própria atuação do DIAP. Então nós temos essa forma de atuar dentro do Congresso e procuramos agregar junto das entidades sindicais de trabalhadores. Muito bem. Vamos falar um pouquinho dessa... Você falou que sempre levanta a radiografia dos parlamentares e tal. Gostaria que você falasse um pouco sobre esse quadro atual dos parlamentares aí. Essas últimas eleições, elas vieram pós uma movimentação um pouco conturbada na sociedade. Tivemos aquelas manifestações de 2013 e aquelas manifestações não surtiram o efeito que deveriam, em tese, surtir no parlamento. Foram eleitos, esse congresso, naturalmente, foi um congresso eleito de uma forma um pouco mais... na ânsia de tentar reformar alguma coisa, mas como as manifestações não trouxeram nada de positivo do sentido de politizar a sociedade para isso, acabou elegendo um Congresso bem mais conservador que o Congresso da própria ditadura militar. Então nós temos hoje um Congresso suprapartidário, com muitos partidos, na verdade, desculpa a expressão, mas são muitos partidos. Então nós temos um Congresso que saiu de 22 partidos para 28 partidos. Então, um crescimento muito grande de partidos médios e pequenos, onde as negociações ficam um pouco mais conturbadas dentro desse novo cenário, dessa nova configuração do Congresso. Então nós temos aí esse cenário um pouco ruim para o movimento sindical dentro do Congresso Nacional, e desfavorável também para as questões de meio ambiente, questões de direitos humanos, então extremamente desfavorável nesse sentido. Algumas bancadas se formaram nesse processo, então nós temos bancada sindical, que reduziu o número da bancada sindical, de 50, nós temos 51, 52 parlamentares na última avaliação que nós fizemos. A bancada empresarial está com 220 parlamentares, e aí você tem as outras bancadas ruralista, bancada evangélica, enfim, a bancada de segurança. Então você tem várias bancadas que atuam e em determinados momentos se unem. Existe uma brincadeira aí com uma bancada, que é a bancada ruralista, a bancada evangélica e a bancada de segurança, que eles chamam bancada BBB, que é Boi, Bíblia Boi, Bíblia e Bala, que é a bancada de segurança evangélica e ruralista. E essa bancada ela se une em determinados momentos de votação. Óbvio que para fazer essa união eles têm algumas pautas em comuns, e nessas pautas, obviamente, em alguma dessas pautas, ora pode prejudicar os trabalhadores, ora pode prejudicar a sociedade como um todo. Então, há um cenário de muita atenção dentro do Congresso Nacional por parte das organizações sociais de modo geral, em especial do movimento sindical de trabalhadores. Bem, vamos a um pequeno intervalo e voltamos a seguir com a entrevista com o nosso companheiro André, do DIAP. Olá, voltamos com o programa Fentec TV.
e continuamos a entrevista com o nosso companheiro André do DIAP. André, nós estamos falando anteriormente sobre a composição do Congresso Nacional, né, tanto na parte da Câmara dos Deputados como do Senado. Agora, nós gostaríamos que você falasse um pouquinho sobre como é que está o relacionamento, como é que você vê o relacionamento entre o Congresso Nacional com o Poder Executivo. Esse relacionamento foi tensionado a partir da eleição da presidência da Câmara, né? Na presidência já se tinham 2 candidatos da base, que era o atual presidente Eduardo Cunha, do PMDB do Rio de Janeiro, e que também tinha o Arlindo Chinaglia, que era o também candidato da base do PT de São Paulo. Então, essa composição já de 2 candidatos da base já, de certa forma, tensionaram as relações entre o próprio Poder Executivo, que num primeiro momento não teve nenhuma participação nessa eleição, justamente por ter 2 candidatos da base, mas depois teve que tomar algumas atitudes. A relação pessoal entre o presidente da Câmara, Eduardo Cunha, e a presidente da República, Dilma Rousseff, não eram das melhores. E acredito eu que continua ainda não sendo das melhores. E esse relacionamento, de certa forma, tensionou um desacerto entre o Poder Legislativo e o Poder Executivo. Óbvio, a bancada da presidente hoje, a bancada do governo hoje, ela é muito grande. E aí você tem poucas dissidências numa bancada, apesar da mídia, da grande mídia, divulgar que sempre o governo vem perdendo. Em algumas ações o governo não necessariamente sai perdendo. Tem algumas votações em que há alguns deslizes de algum membro da base, enfim, mas há ainda um cenário de recomposição dessa base, é um cenário possível de recomposição dessa base. Obviamente, num Congresso, como a gente falou no bloco anterior, de 28 partidos, você tem diversas lideranças atuando dentro de uma mesma pauta, ou de pautas dispersas, enfim, 28 partidos com cabeças pensantes diferentes. Nem sempre partidos que estão ali numa linha ideológica, numa linha programática firme. Tem desvirtuamento desse posicionamento. Então, isso pode interferir. E essa relação, obviamente, entre legislativo e executivo vai ficando prejudicada nesse cenário. E aí, mais uma vez, a gente procura alertar o próprio Movimento Sindical de Trabalhadores para esse cenário. Esse cenário, ele transforma o Congresso na principal ferramenta que nós temos para atuar politicamente. E sendo essa a principal ferramenta, nós temos que ter uma atuação presente dentro do Congresso. Quando eu falo presente, é estar presente literalmente dentro do Congresso Nacional. Óbvio, algumas entidades têm dificuldades de chegar até Brasília, fazendo pressão entre os parlamentares, mas essa pressão ela pode ser exercida nos estados. O Sindicato de São Paulo exercer uma pressão em cima dos deputados de São Paulo, o Sindicato de Goiânia exercer uma pressão em cima dos parlamentares do Estado, enfim, então procurar fazer essa coordenação que o movimento sindical tem capacidade, tem condição para fazer e exercer essa atuação política nos estados, que isso automaticamente vai refletir no Congresso Nacional. Muito bem, o que se observa, você disse muito bem que nem tudo o governo tem perdido. As medidas provisórias que viraram lei, né, e que interferiram diretamente na vida do trabalhador. Essas medidas foram um ajuste necessário que o governo tinha que fazer. Independente de ser o governo Dilma ou sendo o governo Aécio, que foi o que foi para o segundo turno, independente de qual governo venha a ser, teria que tomar medidas mais, diria, injustas com a sociedade. E essas medidas obviamente afetam grupo de trabalhadores, grupo de aposentados, enfim. Então, porém, no Congresso Nacional, por uma pressão das entidades sindicais, esse efeito que ia ser muito mais desastroso foi minimizado por uma ação das entidades, que perceberam que essas medidas retirariam direitos dos trabalhadores, ou no mínimo poderiam flexibilizar muitos direitos dos trabalhadores, e procuraram atuar dentro do Congresso Nacional para evitar esse retrocesso em alguns direitos. Então, algumas coisas conseguiram contornar. Óbvio, por uma relação que o governo estabelece de contas, ele não podia modificar como um todo as medidas provisórias, que eram medidas para o ajuste fiscal do governo. Então, teve que levar adiante algumas coisas. Mas os efeitos danosos foram minimizados por uma ação do movimento sindical. Óbvio, não foi um melhor cenário,
Mas dentro desse cenário ruim que nós temos de Congresso, da nova composição, nós temos de um ajuste fiscal, porque o governo necessita deixar esse ajuste, o movimento sindical conseguiu ponderar e evitar alguns retrocessos graves aos direitos dos trabalhadores dentro das medidas provisórias. Muito bem. Como é que o DIAP está vendo agora essa nova medida provisória aí, a 680? A 680, que trata do PPE, né, Programa de Proteção ao Emprego, é uma medida que vem mais buscando preservar o emprego na área da indústria automotiva. Ela teve esse núcleo de entendimento, foi mais fincado na indústria automotiva, óbvio, ela se estende para todas as outras áreas, mas o foco, a direção vai ficar mais para esse grupo, que teve um número de demissões grandes no ano passado. O próprio decreto, a própria resolução que vai regulamentar, ou que regulamenta já o ingresso dessas empresas ao programa, já diz que a média vai ser das demissões do ano passado. Então, as médias das demissões do ano passado, você vai ter uma média muito grande na indústria, em especial na indústria automotiva. O setor de comércio e serviços talvez não entre nesse programa justamente porque naquele momento, especialmente, não houve um número muito alto de demissões e então ele fica, em tese, não participaria desse programa. Esse programa, sendo da forma que está, tendo o sindicato que concordar para fazer para o ingresso no programa, que tem que passar por uma negociação com o sindicato, a empresa com o sindicato, sendo temporário, como está previsto, isso pode ser, para um momento de crise, algo interessante. Mas, repito, para um momento de crise e desde que ele fique num espaço de tempo programado, como é o que está previsto. E a partir dali, aí vamos se avaliar, tanto o próprio movimento sindical, quanto os empresários e o governo, a necessidade de permanência ou não desse programa. O programa... A medida provisória já recebeu 175 emendas, já acabou o prazo. Eu ia perguntar para você. Já acabou o prazo de emendas, mas recebeu 175 emendas. Dentro dessas 175 emendas, algumas querem que o programa seja permanente, outras pretendem que o programa amplie os 50% que o governo vai compensar da perda salarial, o governo compense 100%, entre outras emendas que tem dentro da medida provisória. Aí é onde eu também alerto novamente as entidades sindicais para que fiquem atentas com relação ao relator que vai ser indicado ainda, né, a formação da comissão e o relator que vai ser indicado para que possamos atuar dentro para evitar novos retrocessos dentro dessa medida provisória. Muito bem, vamos a um pequeno intervalo e voltamos a seguir a entrevista com nosso companheiro André do DIAP. Olá, voltamos a apresentar o programa Fentec TV e continuamos a entrevista com o nosso companheiro André do DIAP. André, o DIAP faz anualmente, lança lá uma revista, e nessa revista tem lá os 100 cabeças do... 100 parlamentares 100 mais parlamentares influentes. mais influentes, né, nas decisões. Isso. E os 50 que nós chamamos 50 em ascensão, né? Como é feito isso? Bom, isso nós conseguimos mapear através de uma observação do próprio parlamento. Então, isso é natural. E tem uma série de regras, né? Que para muitos essas regras podem ser subjetivas, mas para nós que atuamos no parlamento, conhecemos de como ele funciona, essas regras são bastante objetivas. Então você tem parlamentares que basta dar um pronunciamento e a casa acompanha esse parlamentar. Então você tem situações em que parlamentares que eles comandam de certa forma a agenda do Congresso Nacional. Então, você tem os presidentes das casas, você tem cargos na casa que trazem essa característica de quem pode comandar determinadas ações dentro do próprio Poder Legislativo. Então, nós chamamos isso de os cabeças do Congresso Nacional. Então, nós temos conseguimos mapear através dessa ação que a gente realiza, dessa observação que a gente realiza dentro do parlamento, e a partir de alguns critérios, né, que temos dentro da própria publicação. Certo. E esse ano já está sendo elaborado, observado por vocês? Já está. Quem serão os próximos aí? Em fase final de elaboração. Acredito que mês de agosto, né,
agora nesse mês de agosto, nós conseguimos já lançar a publicação, né, a lista com os nomes, provavelmente a lista sai um pouco antes no nosso site, e a publicação efetiva, meio físico, a revista propriamente dita, né, ela deve sair também no finalzinho de agosto. Muito bem. André, tem mais um projeto aí de interesse, né, dos trabalhadores, que o movimento sindical está acompanhando de perto e tal, e é o da terceirização. Bom, esse projeto estava meio parado e de repente ele caminhou rapidamente, né? Há duas situações aí, né? Ele ficou meio parado no período eleitoral. Óbvio que ele tramita desde 2004 no Congresso Nacional. Antes já teve um projeto, que foi o de 1998, que foi da época do Fernando Henrique. O Sandro Mabel, que não é mais deputado, está fora do parlamento, apresentou um outro projeto, que era o famoso 4330, né, que foi esse projeto que foi aprovado. Porém, ele foi todo modificado, então não é o mesmo projeto apresentado pelo deputado Sandro Mabel à época. Então, estava adormecido há um bom tempo, mas esse período que ele estava em tese adormecido, ele na verdade teve sua tramitação correu pelas comissões e passou por todas as etapas. Um grupo de estudos que foi criado dentro da Câmara elaborou um novo substitutivo a esse projeto, que na verdade é um texto totalmente diferente. E esse texto que foi aprovado na Câmara dos Deputados. Esse texto traz algumas diferenças para o projeto inicial. Ele diz que, por exemplo, a terceirização será exercida por empresas especializadas, então não é uma terceirização como se tem hoje. Uma empresa presta serviço para várias atividades, seria uma empresa especializada. Então, você algumas coisas nesse texto. Avançou em alguns pontos, mas precisa avançar em outros pontos. Avançou em pontos como, por exemplo, da relação subsidiária e solidária. Ficou a solidária dentro desse texto. Então, tem algumas ações que foram realizadas pelo próprio movimento sindical nesse texto que serviram de avanço para que ele fosse aprovado na Câmara, porque havia uma intenção muito grande do setor patronal em aprovar esse projeto. Não foi aprovado antes, no período eleitoral, porque tinha uma coisa interessante. Se você vota num projeto de terceirização que, de certa forma, poderia precarizar as relações de trabalho, você perde o voto, porque é o eleitor que está sendo prejudicado, ou o trabalhador que vai votar necessariamente que vai ser prejudicado. Se você não vota naquele momento e vota contrário, no período eleitoral, ao projeto de terceirização, você perde o financiamento dos empresários da área. Porque é uma coisa interessante, porque se você avaliar bem, você bota os parlamentares numa sinuca de bico naquele momento. Então, isso é ruim. E o parlamentar e a própria atividade sabe desse mecanismo e evitou que esse projeto viesse a ser aprovado naquele período eleitoral. Passado o período eleitoral, esse primeiro semestre, ele já entrou em pauta logo em abril, pautado pelo presidente da Câmara, Eduardo Cunha, e foi adiante. Está no Senado tem 3 projetos tratando de terceirização. Desses 3, 2 são do Senado, um é do Marcelo Crivella, que é o mais recente, PLS 300 de 2015. Esse ele restringe a atividade, por exemplo, só atividade meio da terceirização e não atividade fim, diferente dos outros projetos que ampliam para todas as atividades. Esse também traz a relação solidária dentro do projeto, proíbe a quarteirização, ou seja, a contratação, a subcontratação dentro da empresa de terceirização. Então, há um outro cenário hoje dentro do Senado Federal e que pode ser bem avaliado de um ponto de vista dos trabalhadores, para que possamos trabalhar num texto um pouco mais favorável à classe trabalhadora. Há necessidade de se regulamentar a terceirização, mas sem trazer o grupo que não é terceirizado para um nível de direitos de precarização desses direitos. Nós precisamos fazer com que os terceirizados tenham direitos iguais aos dos trabalhadores que não são terceirizados. Muito bem. Nós queríamos que você fizesse um comentário também. Que você que tem um conhecimento grande dentro do Congresso Nacional, que você nos falasse sobre essas manifestações de ruas. Elas têm uma influência com os parlamentares, sobre as decisões deles e tal? Como é que
você vê isso? Quando essas manifestações são organizadas e têm pautas definidas e são organizadas por entidades que têm o respaldo na sociedade, elas automaticamente refletem no Congresso Nacional. Vou dar um exemplo da própria terceirização. A terceirização, quando ela entrou em pauta, ela foi votada em 3 fases. Primeiro teve a fase do requerimento de urgência. Então, quando se votou o requerimento de urgência, que foi o primeiro momento, esse requerimento de urgência movimentou todas as entidades sindicais e nos estados. As entidades se mobilizaram, foram para os aeroportos, pressionar os deputados, algumas entidades foram até, de certa forma, um pouco mais incisivas com alguns deputados nos seus estados, e isso retardou um pouco a votação da terceirização. Então, ou seja, a ação social desenvolvida essas manifestações em tese desenvolvidas pelos movimento sindical nos estados, surtiu um efeito diretamente no Congresso. Porém, essas ações elas têm que ser por entidades organizadas. Não dá para as manifestações que são sem nenhum descrédito a essas manifestações e sem nenhuma forma de discriminar esse tipo de manifestações, mas não dá para usar as redes sociais, e única e exclusivamente sendo as redes sociais, o mecanismo de manifestação inclusive de rua, convidando por Facebook, eu acho que há de se ter uma organização dentro da sociedade para que essas manifestações possam sim ter efeito positivo e refletir isso dentro do Congresso Nacional. Como você disse, né, que hoje a representação, a bancada dos trabalhadores, ela é pequena em relação às demais. Como é que nós podíamos fazer com que o trabalhador, na hora de votar, ele soubesse quem é quem? Qual seria a orientação do DIAP nesse sentido? Olha, nós precisamos de uma revolução cultural na nossa sociedade. Nós falamos muito em reforma política, mas a principal reforma que nós temos que fazer é uma reforma cultural na nossa sociedade. Mostrar quais são esses caminhos e como é que esses caminhos se dão dentro desses variados mecanismos políticos que nós temos. Nós temos os partidos, nós temos os sindicatos, nós temos as organizações sociais como um todo, então nós temos que participar mais, ser mais presentes nessas organizações para que nossos pleitos possam ser atendidos e possamos eleger, sim, representantes que possam buscar esse entendimento com a sociedade. Muito bem, chegamos ao final de mais um programa Fentec TV e nós queremos agradecer a presença do André nesse nosso programa. Muito obrigado, André, pela sua presença nesse nosso programa de hoje.